Vamos dar início a mais um programa Face a Face, o podcast do mestrado. Hoje estamos aqui com o Dr. Luiz Renato Braga Ares Pinheiro, defensor público, coordenador estratégico da pessoa idosa e pessoa com deficiência de Minas Gerais. Vamos discutir um tema extremamente relevante, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que neste ano comemora, né, celebra aí os seus 10 anos de aprovação, da vigência. Estamos aqui também com a Amanda, a mestranda aqui da Faculdade Milton Campos, que vai colaborar com essa discussão, com esse debate tão relevante. Obrigada, Juliana. Obrigada, doutor Luiz Renato. Te agradeço pela presença, né? Como a professora Juliana disse, hoje a gente vai falar sobre os 10 anos da Lei Brasileira de Inclusão. Não tem como falar da Lei Brasileira de Inclusão sem falar sobre os desafios, historizar esse período, né? Até chegar à concretização da própria lei. Então, a gente tem a noção da pessoa com deficiência por diversos aspectos e perspectivas, seja ela pelo modelo médico, em que a deficiência está atrelada à estrutura corpórea, uma análise mais individual da doença, era considerada uma lesão, passando ali por progressões, classificações médicas, como a CID, que classificava o que seria a doença, sua permanência, suas sequelas, fazendo essa divisão. Mais à frente, a gente tem ali o modelo médico, que começa uma ruptura da normalidade que era considerada as pessoas com deficiência, porque quebrava uma lógica de um sistema considerado o homem normal, conforme Foucault, ele trazia essa questão da normalidade, do discurso entre a relação de poder do que era normal, do que era diferente, e o modelo médico ele ampliou muito o conceito do que seria pessoa com deficiência, trazendo a própria discussão da própria nomenclatura do que seria pessoa com deficiência, que eram usados outros termos como deficiente, pessoa especial, pessoa com necessidades especiais. Então, essa mudança etimológica da palavra, do que seria pessoa com deficiência, foi um dos avanços. A própria pessoa com deficiência na questão social, do modelo social, tem uma professora chamada Débora Diniz, da Universidade de Brasília, que ela traz que o modelo social, a deficiência seria o modelo social que a oprime, ou seja, a deficiência não estaria atrelada ao corpo, mas a dificuldade da sociedade em incluir essa pessoa, como uma pessoa com deficiente físico. A deficiência não estaria nela, mas na sociedade que não consegue trazê-la ao contexto social de forma inclusiva, um acesso livre. E a Lei Brasileira de Inclusão foi fruto de vários reflexos da transição do modelo médico ao modelo social, também da participação da pessoa com deficiência na Constituinte de 87, que ela teve uma participação direta por meio das associações civis, teve participação assinando baixo-assinado, que foi encaminhado projetos, emendas, até ter na Constituição de 88 uma visão mais inclusiva, uma visão de maior dignidade da pessoa humana, que foi construindo ali logo após, em 2015, a Lei Brasileira de Inclusão, que trouxe no seu documento normativo direitos, princípios, categorias, subdivisões do universo da pessoa com deficiência. Inclusive, na própria lei, trouxe um aspecto muito importante, que é a avaliação biopsicossocial, ou seja, a deficiência ela vai ser analisada por um conjunto de perspectivas, não atrelada só ao indivíduo, à estrutura corpórea, não só atrelada ao modelo social, mas uma junção desses modelos para ter um maior entendimento e ter maior políticas públicas efetivas para as pessoas com deficiência. O Dr. Luiz Renato, que está aqui hoje com a gente, ele sabe no dia a dia como que é essa dificuldade das pessoas com deficiência. Então, fala para a gente, doutor Luiz Renato, como que é a vivência do senhor trabalhando no sistema de justiça atrelado à pessoa com deficiência, quais seriam os desafios, os gargalos normativos? Tá certo. Primeiro, agradecer muito a professora Juliana, a mestranda Amanda, compartilhar um pouquinho com vocês. Amanda, eu tive a felicidade de tê-la na minha equipe, na Defensoria. Enfim, quando da criação da CEPIPED, né, que é a Coordenadoria Estratégica de Promoção e Defesa do Direito da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência. Então, Amanda, eu fico muito feliz de ver que você está traçando esse caminho e, principalmente,
com essa bandeira ligada à pessoa com deficiência, né? Você escolher esse tema, né, professora Juliana, mestrado e levantar essa bandeira. Então, para mim, hoje é uma felicidade imensa estar aqui nesse novo local de atuação profissional sua e poder contribuir um pouquinho com a experiência da gente aqui. Bem, trazendo um pouquinho do que você falou, né, desse conceito histórico ligado à pessoa com deficiência, principalmente trazendo a questão da avaliação biopsicossocial da deficiência, é bem isso que a gente acredita, né? A condição de deficiência ela não pode ser limitadora dentro da sociedade, começa por aí. Por isso que esse modelo médico não é um modelo aceitável mais. Infelizmente, a gente ainda tem este modelo embrenhado em todas as leis aqui brasileiras, né? Enfim, a gente olha inicialmente pela dificuldade da pessoa, dificuldade estrutural, né? Ela vem com uma deficiência, vem com uma dificuldade, seja ela física, sensorial, intelectual, e a gente coloca aquilo no modelo médico como o principal fator de desenvolvimento ou de impedimento do desenvolvimento dessa pessoa. Só que isso deve ser superado, isso vem de muito tempo também. Nós temos a Convenção Internacional do Direito da Pessoa com Deficiência, que foi que embasou a Lei Brasileira de Inclusão. A Lei Brasileira de Inclusão ela vem, é quase que uma regulamentação dessa convenção. E lembrando que é a primeira convenção que tivemos aqui no Brasil com status de norma constitucional. Então, ela teve a aprovação com quórum qualificado no Congresso Nacional, então ela é equiparada à Constituição. Então, todas as normas posteriores, anteriores, enfim, elas precisam se adequar à Convenção. Então, a Lei Brasileira de Inclusão, vários dispositivos vêm da Convenção. Você falou muito bem da questão da participação das pessoas com deficiência, né? É o nada sobre nós sem nós, né? Que é um princípio da Convenção também, que é um princípio muito forte que deve ser aplicado. Então, hoje, com o modelo social, e a gente tem até um avanço, né? Nós temos o modelo de direitos humanos de pessoa com deficiência, a gente defende o protagonismo da pessoa com deficiência e que a sociedade realmente ela os reconheça como condição, como pessoas, né? O que elas precisam para se desenvolver, né? Então, por exemplo, eu tenho um filho com autismo, Rafa, quem me conhece sabe um pouco da minha história particular. O que eu desejo para o Rafael, professora? Eu desejo que ele tenha a maior autonomia possível. Eu desejo que ele não seja enquadrado como pessoa com deficiência para fins de direitos. Se eu conseguir que esse desenvolvimento do Rafa, tá tudo certo. É o que cada pai, cada mãe quer para o seu filho que tem deficiência. O Rafa tem né, como eu disse, é uma pessoa com autismo. Então é possível que ele possa chegar nesse ponto? Eu acredito que sim. E a avaliação biopsicossocial, ela vem para isso, né? Nós temos já o instrumento aprovado, a gente está num piloto para aplicação, inclusive aqui em Minas Gerais a gente tem um orgulho imenso de ter a doutora Laila, ela esteve inclusive no congresso que nós fizemos do direito da pessoa com deficiência no estado do Mineirão, que teve um painel só disso, de avaliação biopsicossocial. Ela foi uma das pessoas que está há muito tempo nesse grupo de trabalho do governo, e ele está nesse piloto ou com algumas instituições para aplicação, e ela vai ser um instrumento único de avaliação da deficiência. E esse instrumento ele é multidisciplinar. Então, hoje o médico, né, o corpo médico, o médico, a médica, ele não tem mais o poder absoluto de dar um diagnóstico, de falar, olha, essa pessoa é uma pessoa com deficiência para todos os fins. É claro que ele pode trazer a questão de saúde, né, mas essa análise ela vai ser uma análise mais ampliada. Por quê? Porque a condição da pessoa de deficiência ela tem que cumprir o que está lá no artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão. Não basta você ter a deficiência. Essa deficiência ela tem que ser de longo prazo e impeditiva, associada às 2 ou mais barreiras. E essa análise ela não é uma análise puramente médica, é uma análise que ela é multiprofissional. Então, você vai precisar do médico, você vai precisar do psicólogo, você vai precisar, às vezes, de uma fono, uma terapeuta ocupacional, porque a deficiência ela não é uma deficiência só física, né? Você tem os transtornos do neurodesenvolvimento. Então, muita coisa que antes não era considerada deficiência pode ser considerada deficiência pela análise dessa avaliação biopsicossocial. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O autismo. Foi preciso a lei do autismo para equiparar o autismo à pessoa com deficiência. Se a gente já tivesse esse instrumento validado e funcionando, a pessoa com autismo, provavelmente, ela conseguiria a pontuação dentro desse formulário de questões que é feito nesse instrumento para considerar a pessoa com deficiência e não precisaria da lei. Nós tivemos agora a fibromialgia também, uma lei equiparada
a pessoa com deficiência. A gente não precisa mais de leis para equiparar a pessoa com deficiência. Qualquer condição humana que seja limitadora nesse sentido, ela vai ser considerada deficiência para todos os efeitos legais. Aí vai valer um instrumento que vai valer para tudo. Então, você não vai precisar mais, por exemplo, nós temos direitos como a isenção do IPVA para a pessoa com deficiência. Para você conseguir isenção, você vai lá na Secretaria do Estado de Fazenda, ele vai te dar um formulário, você vai ter que ter assinatura de 2 médicos diferentes, de especialidades diferentes do SUS, mais de psicólogo. Então, com esse instrumento, você não vai precisar disso mais. A pessoa vai ser considerada pessoa com deficiência e com esse instrumento ela pode ser aplicada a tudo. Isso nada mais é do que a regulamentação do que está no artigo 2º, que está em vigência desde 2016. Né? A lei de 2015 entrou em vigência em janeiro de 2016. Então, desde 2016, a gente tem uma norma cristalina que, infelizmente, ainda não é aplicada. E aí a gente ainda bate cabeça em vários lugares. Né? Tem gente que quer aplicar a avaliação biopsicossocial, faz o seu corpo interno a avaliação biopsicossocial e não sai bem feita, às vezes. Você não tem, enfim, as diretrizes adequadas. Então, a previsão é que, avançando esses pilotos, a gente já consiga implementar no Brasil esse instrumento, que vai ser um instrumento vinculado, salvo engano, ao CAD único já. Né? Então, a pessoa já vai ter todos os efeitos e aí vem vários direitos decorrentes a isso. Vou parar por aqui, porque senão eu vou atropelando as perguntas. Não, essa colocação do senhor é muito pertinente, porque, inclusive, há uma divergência, né, entre o conceito médico e o conceito jurídico de deficiência. Exato. E, por conta disso, os próprios médicos, eles não estão qualificados a apontar, dentro do ponto de vista jurídico, para enquadrar juridicamente como pessoa com deficiência, aquela condição. Exato. Porque é uma avaliação multifacetária, né? Então, existem algumas condições médicas que podem ou não configurar deficiência em relação à condição pessoal da pessoa, né? Que ela não é só propriamente um CID que qualifica. Não são as barreiras que são necessárias. Exatamente. E aí eu vou só trazer um parênteses, que, puxando já esse gancho que você me falou, acontece muito, por exemplo, na questão escolar. Às vezes você tem um laudo médico falando que aquela pessoa tem certa deficiência, vou colocar o autismo, né? Porque é uma coisa que acontece muito. O Joãozinho, por exemplo, ele tá no espectro autista, por exemplo. É uma pessoa autista. E, por isso, ele precisa de profissional de apoio escolar. Não é. O apoio escolar é um apoio pedagógico que ele vai ser analisado por uma equipe multiprofissional. Então, não é o fato dele ter autismo que ele vai precisar de um apoio escolar exclusivo para ele, por exemplo. Né? Por exemplo, meu menino, ele tem um apoio, mas não é o tempo inteiro. Ele não precisa o tempo inteiro. Você trabalha a autonomia. Então, quando eu critico o modelo médico, cada um dentro da sua ciência, óbvio, mas é no sentido que antes não. Antes a condição de deficiência já era automática e acaba que virar um capacitismo já, um preconceito com a própria deficiência, que já limitava essa pessoa. Essa pessoa, ela não tem condição de desenvolvimento sozinha, ela precisa de todas as ajudas possíveis. E a gente sabe que não. Quando a gente trata principalmente a questão escolar, né, desenvolvimento da criança, do adolescente, é ao contrário, a gente tem que desenvolver a autonomia. Não que o médico possa estar sempre errado ou sempre certo, não é isso, mas ele precisa detalhar aquilo. Por que o Joãozinho precisa de apoio escolar? Por causa disso, outro. E ele precisa de outros saberes, como nós dissemos aqui, que embase isso, que vai tanto pelo saber da medicina, mas da psicologia, do serviço social. Às vezes você tem questões sociais que estão envolvidas nisso, de contexto de vulnerabilidade familiar, seja ela econômica, enfim, de estruturação familiar. A gente envolve aí, infelizmente, aí tem a questão das comunidades mais vulneráveis e não só ligada à questão financeira, não, de todas as classes sociais, né? A gente tem o alcoolismo, que é um problema aí também familiar que tem reflexo depois na criança. Então, isso tem que ser analisado de forma conjunta, de forma multidisciplinar. E aí sim esses apoios virem. Então, hoje não, já tem um tempo isso, né? Mas a página aqui no Brasil demora um pouco a virar. Mas essa página já deveria ter virado há mais tempo. De não associar essa questão do CID. Tanto hoje que a gente nem fala muito mais em CID, a gente fala em CIF, que é a questão da funcionabilidade, como que vai ter como que essa pessoa pode ser funcional. Né? É claro que isso num mundo mais ideal, né? Não você falar em CIF hoje aqui, não vai servir de nada esse laudo, enfim, muitas pessoas não vão entender o que está escrito ali. Mas o que a gente quer é esse desenvolvimento. E aí, esse instrumento ele pode avançar.
Por exemplo, no próprio autismo, a gente sabe que o autismo não tem cura, não é, é uma neurodivergência cerebral. Mas você pode caminhar ali dentro do espectro para um autismo que às vezes é mais severo, para o mais moderado, e caminhando com as terapias, com o desenvolvimento, os apoios vão sendo cada vez menos necessários. É o que eu faço com meu filho, né? Faço terapia desde muito cedo, para quê? Para que ele seja autônomo e tenha o seu desenvolvimento. Eu não quero, por exemplo, para mim é muito mais difícil ter que exigir uma prioridade de atendimento, nós vamos falar um pouquinho dos direitos mais para frente. Eu quero que ele consiga esperar, que ele consiga estar regulado sensorialmente para poder esperar, que ele consiga se desenvolver, né? Essa é a ideia. Doutor Luiz Renato, qual que, assim, analisando a lei, qual que é o gargalo normativo que o senhor encontrou na Lei Brasileira de Inclusão? O que você acha que pode ser modificado a fim de estruturar melhor, uma maior efetividade ali, para garantir? Eu acho que a lei já é muito boa. É claro que alguns mecanismos precisam melhorar. Por exemplo, eu falei do apoio escolar. O apoio escolar lá não é claro, né? Você fala de profissional de apoio escolar, mas você não coloca, não tem especificado como que esse apoio pode vir, se é através de um professor, se é através do profissional de apoio, enfim. Isso eu acho que precisa ser melhorado na lei, nessa parte da educação, mas eu acho que a gente tem que caminhar, ao menos para consolidar o que tem, sabe? Eu acho que a lei ela é muito boa, mas em alguns pontos pouco aplicada, né? Pouco conhecida. Por exemplo, a questão da discriminação da pessoa com deficiência, que está lá no artigo 4º, né? O verbo é o mais abrangente possível, por ação, por omissão. Então, por exemplo, você negar direitos à pessoa com deficiência, seja por ação ou por omissão, é considerado discriminação. Se você vai lá adiantar um pouquinho na mesma lei, no artigo 88, coloca que discriminação é considerado crime, então uma conduta criminosa. A gente tem aí a questão trazendo ainda para a escola recusa de matrícula, né? Que é considerado crime, e assim, do ponto de vista de aplicação penal, me traz alguma condenação que é feita na prática. Enfim, eu não vejo. Eu tenho alguns precedentes, inclusive tem um precedente de um colega defensor público do Pará, uma condenação de uma pedagoga em relação a... Agora eu não lembro se era recusa de matrícula ou algum outro mecanismo de inclusão escolar. Mas isso é muito pouco aplicado. Então, eu acho que... E não estou aqui defendendo o punitivismo, antes pelo contrário, minha formação é do direito criminal também pela Defensoria Pública. Então, assim, pela defesa. Mas é no sentido de que a gente precisa conscientizar mais e fiscalizar mais, atuar mais em conjunto para que essas diretrizes que a gente tem na Lei Brasileira de Inclusão elas sejam aplicadas. E eu acredito muito que não é só avanço, não é só criar coisas novas, a gente tem que defender o que tem. E isso o tempo inteiro a gente está defendendo o que tem. Então, a gente tem o mecanismo da escola inclusiva, né? O tempo inteiro a gente tem que defender esse modelo da inclusão nas escolas, a questão dos atendimentos de saúde, né? Da implementação na saúde é um problema. A gente tem um modelo do SUS aqui, que é um modelo muito bom, mas que para certas deficiências que precisa da periodicidade maior das terapias, você não consegue, porque você não tem médico, você não tem terapeuta, você não tem um desenvolvimento disso. Os planos de saúde, para quem tem condição de pagar, não cobre todos os procedimentos na regularidade que tem. E acaba que vira uma judicialização sem fim. A questão do mercado de trabalho, a mesma coisa, a inclusão no mercado de trabalho. Nós temos a lei de cotas, não basta colocar a pessoa para dentro. E a gente tem exemplo de algumas empresas, claro que são fiscalizadas, mas para o Brasil afora, que às vezes contrata a pessoa com deficiência e deixa ela em casa. Quer dizer, tipo assim, só para constar na cota. Né? Já chegou muita coisa fora de Minas Gerais, principalmente nesse sentido. E não, o direito ao trabalho, o direito constitucional ao trabalho, não é só para receber o dinheiro. O financeiro é para desenvolvimento. Eu não me vejo sem trabalhar. Realização. Exato. Eu brinco com a minha mulher que eu sou acelerado, né? Que eu vou trabalhar até os 75, senão ela não me aguenta lá dentro de casa, sabe? Assim, não consegue. E o trabalho é isso. A pessoa com deficiência tem que estar no trabalho, mas o ambiente tem que estar inclusivo. Sabe? Ela tem que ter aquilo que ela precisa para o desenvolvimento do trabalho dela, tem que ter a capacitação dos outros colegas que vão recepcioná-las, né? Principalmente com aquelas deficiências psicossociais, da neurodivergência, enfim. Que há, às vezes, uma dificuldade comportamental, uma dificuldade social. Enfim, eu acho que a gente tem que trabalhar muito essa implementação desses direitos. Efetiva disso. E, claro, caminhar com aquilo que precisa. Melhorar, sim, elaborar os projetos. Tem que fazer. Mas eu acho que tinha que ter meio que parar tudo e falar, vamos fazer uma força-tarefa para poder
implementar essas coisas que a gente já tem isso definido, porque a Lei Brasileira de Inclusão já é antiga, a Convenção é mais antiga ainda. Se você for lá diretrizes da educação, por exemplo, do MEC, que fala de apoio escolar, nós temos diretrizes de 2009, bem antes da Lei Brasileira de Inclusão, e que são diretrizes que hoje se aplicaria de forma, assim, irretocável, muito boas essas diretrizes. Então, assim, o desafio é a aplicação. Aproveitando até esse tema, a Lei 3.146, né, ela também é chamada Lei Brasileira de Inclusão, porque o Isso. propósito era justamente a Exato. inclusão da pessoa com deficiência, né? E aí a pergunta que eu gostaria de formular é o seguinte: na sua vivência prática, essa finalidade primordial da lei, o senhor acredita que ela tem sido alcançada ou que essa lei ela está num primeiro momento mais pedagógico, mais assim educativo, né, trazendo premissas a serem buscadas? Eu acho que a aplicabilidade da lei depende da gente. Uhum. Entendeu? A lei ela tem essas premissas mesmo, mas olha para você ver, a gente falou da avaliação biopsicossocial, agora que a gente está retomando isso com mais força Sim. durante muito tempo que está escrito lá. Eu acredito que a participação das pessoas com deficiência tem aumentado, Uhum. sabe? Das associações, dos grupos, o Nada Sobre Nós. Sem nós realmente tem tido uma efetividade maior. Porque não adianta, por exemplo, eu sou um pai de uma pessoa com deficiência, né? Eu não sou a pessoa com deficiência. Uhum. Entendeu? Então, por mais que eu falo em nome do meu filho, não é a mesma coisa. E os movimentos sociais, eles devem ser empoderados. Eu falo muito do trabalho institucional da Defensoria nesse sentido, que eu falo que a Defensoria tem que ser a instituição que deve estar ao lado dessas pessoas. E que eu deveria ser igual aqui o microfone faz, né? O microfone, ele amplifica a voz, não é isso? Uhum. E eu tenho que ser o microfone para amplificar essa voz dessa pessoa com deficiência, dessa associação. Então, acredito que o que vai mudar é o protagonismo dessa atuação. Só que é um público muito vulnerabilizado de anos, é um público que sempre foi alijado. Uhum. Quer dizer, o povo vem perguntando, nossa, mas está tendo um boom de diagnóstico de autismo, está tendo um boom de meninos com deficiência na escola. Por que será? Porque essas pessoas agora estão exercendo um papel que antes não exerciam. Os pais têm colocado na escola e antes não era assim. Né? Antes era só as escolas especiais. Antes, assim, meu menino, por exemplo, o Rafa, tem autismo moderado, com certeza hoje ele seria colocado em uma escola especial, porque ele tem um atraso cognitivo para a série dele. E não, ele pode estar no ensino regular. Tem mecanismos para isso. Nós temos o plano educacional individualizado, né, que a gente fala que chama PEI dentro da educação, que está ali exatamente para conseguir organizar, para ele conseguir cumprir as tarefas da turma e conseguir avançar dentro da particularidade dele. Então, eu acredito que a gente está avançando, sim, é uma diretriz, ainda é uma diretriz. Eu acredito que seja, porque eu queria que tivesse muito mais coisa implementada, então acredito que ainda é uma diretriz, mas que a gente está avançando bastante. Né? Uhum. Mas, como eu disse, é um avanço, mas cuidando de não ter o retrocesso sempre, sabe? Então, assim, não dá nem para comemorar certas conquistas. Às vezes você comemora, no ano que vem, às vezes aquilo que você comemorou muda, sabe? É revogado, a lei é modificada. Então, o tempo inteiro ela tem que ser monitorada, esse avanço, né? Que é um pouco da perspectiva de acesso a direitos, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Mas tem avançado por essa questão do protagonismo, né? E assim, até da atuação estrutural, institucional. Então, por exemplo, falar de novo da Defensoria. A gente não tinha uma coordenadoria estratégica, foi essa que consegui montar dentro da estrutura da Defensoria. Não tinha. Aqui nós tínhamos só 2 defensores numa especializada de Belo Horizonte. Então, você começa a ter instituições mais estruturadas para isso. Né? Tem a rede de proteção que foi criada há um tempo atrás, que a gente tem todas as instituições do sistema de justiça, e começa a dar mais foco para o desenvolvimento dessas ações. E no sistema de justiça, enfim, agora tem liberdade de falar que nós estamos aqui dentro, né, falando sobre direito, isso é fundamental. A gente tem que mudar essa chave de só atuar em processo judicial. Sim. Né? Não é assim. Todas as instituições de justiça devem fazer diferente, deve tentar trabalhar o extrajudicial, deve se dar as mãos. A gente tem atuações, às vezes, que são comuns, eu falo muito da atuação das instituições que são irmãs, que é o Ministério Público e a Defensoria, de atuar em conjunto, de dar as mãos nessas atuações que são estratégicas, sabe, são pensadas,
porque aí sim a gente muda a coletividade. Que são coletivas, né? Exato, que geram são impacto. coletivas, que geram impacto, gera força. Uma coisa é a defensoria atuar sozinha, outra coisa é a defensoria atuar com o Ministério Público, afinado com essas ações. Já temos exemplos de práticos dessa atuação que é muito profícua. Mas, para isso, cada instituição tem que virar essa chavinha, tem que investir nisso. Por exemplo, eu estou destacado de atuar no processo judicial individual. Minha titularidade não é nem da pessoa com deficiência do tóxico de organização criminosa, mas institucionalmente a defensoria me tira dessa atuação ordinária para eu poder fazer esse trabalho, que é um trabalho essencialmente extrajudicial. É claro, eu tenho atribuição para entrar com as ações judiciais? Tem, mas naturalmente com ações estratégicas e coletivas, igual você colocou aí, com ação civil pública, quando necessário. Né? Porque hoje eu acredito muito na possibilidade de se trabalhar em rede e trabalhar o extrajudicial de forma eficaz. Né? Os termos de ajustamento de conduta, os acordos de cooperação técnica, quando referendado seja para o defensor ou para o promotor, tem força de sentença judicial. Ela pode ser levada diretamente para execução. Para que a gente vai manejar todo o judiciário para um processo de conhecimento? Sendo que a gente já pode fazer isso antes, mas dá mais trabalho, você precisa de mais estrutura para fazer isso, você precisa de promotores, defensores ou outros operadores do direito destacado para isso, mas é muito mais eficaz. Né? Hoje em dia, uma reflexão aí para o futuro, aí, principalmente com a inteligência artificial, eu acho que as instituições de sistema de justiça são essenciais, principalmente nesse foco. Porque atualmente a gente sabe que a tendência é que o trabalho técnico de análise de prova, de produção de peça processual, ele tende a ser quase que substituído, não vou falar literalmente substituído, que sim, passa por uma revisão do operador do direito, mas quase que substituído pela inteligência artificial. Agora, esse trabalho de rede, esse trabalho extrajudicial, não é possível ter essa transferência. E ele é muito mais, no meu ponto de vista, ele é muito mais essencial. Tanto que na Lei Complementar 80 da Defensoria Pública, que é o Estatuto da Defensoria Pública, no seu artigo 4º, é colocado que a atuação extrajudicial do defensor público ela deve ser prioritária, deve ser feita primeiro do que a atuação judicial. E aí, claro, não tem tempo aqui para a gente conversar, e entra várias reflexões estruturais, de efetivo, de estrutura institucional, mas eu acho que a gente tem que avançar. E quando você tem a população e as pessoas com deficiência organizadas nesse sentido, isso dá mais força para essas viradas institucionais, seja em qualquer instância de poder, seja nas instituições de justiça, seja no poder legislativo, seja no poder executivo. Com certeza. Doutor Luiz Renato, tem uma grande crítica, né, a respeito da avaliação biopsicossocial, a respeito de gerar um nível de insegurança. Porque, como o senhor disse no começo, talvez o que era considerado uma deficiência não vai ser mais, vai ser ampliado, pode ser reduzido. Da mesma forma também que tem a questão sociológica de gerar uma padronização, unificar, ou seja, estou padronizando ali o que seria deficiência, o que não seria. Como na vivência prática do senhor na defensoria, o que o senhor acha que isso traria de efetivo, se essa crítica é pertinente ou não? Eu acho que, assim, eu vou falar de fora, pelo que me apresentaram do instrumento de aplicação, que é um instrumento que ele é feito através de um questionário estruturado com várias áreas, entendeu? Dificilmente isso aconteceria, né? Porque o que busca é exatamente essa questão da autonomia e autonomia com segurança desse indivíduo. Né? Então, se ele tem a deficiência, mas a deficiência em nada prejudica o desenvolvimento dele na sociedade, a autonomia dele na sociedade, ele não pode ser considerado pessoa com deficiência para fins legais. Importante dizer que é para fins legais, viu, gente? A questão da saúde continua. Vai ser considerado pessoa com deficiência para outras coisas, mas é para fins legais. Por exemplo, nós temos vários direitos que são específicos para a pessoa com deficiência. Então, para aqueles direitos específicos para a pessoa com deficiência, por óbvio, ele não vai usufruir disso porque ele não precisa. Né? Então, assim, eu concordo com a avaliação biopsicossocial porque é isso que a gente precisa. A lei está aqui para ajudar a cumprir o princípio da igualdade. Né? E o princípio da igualdade tem aquela diferença da igualdade, da equidade, aquela figurinha que sempre apresenta, né? As ferramentas que a pessoa com deficiência precisa para o desenvolvimento, na verdade, é para ela exercer o mesmo direito das outras pessoas. Então, eu gosto sempre de usar o exemplo da prioridade do atendimento, e você é rápido, que eu sei que o nosso tempo já está estourado, né? Um exemplo que eu tive com o meu filho, por exemplo, o Rafael. O Rafael ele tem uma dificuldade sensorial muito grande. Ele tinha mais, com 2 anos e pouco de idade, eu precisei de levar ele no hospital, tá? Eu, minha esposa e meu outro filho, o André, que não tem autismo.
E chegando lá, era um hospital infantil, um hospital lotado, lotado. E ele foi catalogado na pulseirinha verde, a urgência comum de atendimento, né? Chegou, aí, né, familiar de pessoa com deficiência já é meio tarimbado. Eu falei com a minha esposa, Thaís, você fica aí com os meninos, eu vou subir no andar de cima, vou ver como é que tá funcionando lá. Chego no andar de cima, lotado. Um domingo, essas épocas aí de junho, julho, que é época de frio, né, que os meninos passam mal mesmo, não tem jeito. E aí eu fui lá conversar com a menina da recepção de cima. Falei, olha, deixa eu te explicar, meu menino tem autismo, ele não consegue esperar essa turma toda, não. E o Rafa tem pavor de choro. Até hoje ele tem pavor de choro. Choro de criança, assim, desestrutura ele sensorialmente. E por óbvio, era um hospital infantil, só tinha o quê? Criança, né? Então, assim, os meninos estão o quê? Chorando, né? Doente. Então, sim. Aí eu falei com ela, falei, olha, eu precisava dele ser atendido primeiro. E ela falou comigo, não tem como. Aqui é um programa de computador, Manchester, eu até lembro do programa, existe até hoje. E lá é assim, você passa pela triagem, o próprio programa já coloca na ordem e qual consultório vai. Né? O programa de computador já é. Falei, não, beleza, eu entendo, mas assim, ele não vai conseguir esperar. E para quem conhece a questão do autismo, se uma criança, principalmente com autismo, se desregula, gente, é 2 horas para acalmar. Eu não conseguiria deixar ele tranquilo para consulta. E conversei, não tinha jeito. Aí eu falei assim, gente... Aí eu mostrei a lei para ela, a lei brasileira de inclusão, a prioridade do atendimento, não adiantou. Aí entra aquela visão de pai. Eu falei, olha, você tem algum consultório vazio que eu possa ir para aí com ele, ficar esperando em algum outro ambiente que não seja o ambiente estressante ali? Não tinha também. Aí ela falou, conversa com a gerência do hospital. Fui descer para conversar com a gerência. Só que aí, com a gerência, a mesma questão, a mesma coisa. E aí, como defensor, eu chamei o apoio da Polícia Militar. E já atuei como defensor e as coisas modificaram. Mas aonde eu quero... E aí conseguiu atendimento. A polícia compareceu? Compareceu porque eu pedi como defensor. Entendi. Se eu peço como pai, às vezes não chega, porque eu já tinha atribuição na Associação Nacional, na Comissão Nacional. Então, eu já tinha atribuição extrajudicialmente para a área. E aí eu não me identifiquei como defensor, porque é um direito de pai, eu não estava ali como defensor. Né? E aí, na hora que chega, beleza, aí aquela, né, fiquei com muita raiva, porque o gestor virou para mim, por que você não me falou antes que você era defensor? Aquela história toda da autoridade, né, da função e tal. E ainda me mandaram para o lugar errado, que eles me mandaram para a listrinha amarela, que era de uma urgência maior de saúde. Não, ele tinha direito à prioridade de atendimento naquela urgência de saúde. Porque o médico que está atendendo na amarela está preparado para outros casos, que dão os casos da verde, né, porque é da urgência. Mas aonde eu quero chegar para vocês? Vocês entendem que a prioridade de atendimento que o Rafa tem direito é para que ele possa exercer o mesmo direito das outras pessoas, que era o direito ao quê? É o atendimento de saúde. Médico. Entendeu? Então, se eu não tivesse essa prioridade, eu não conseguiria que ele fosse atendido, que ele ia se desorganizar, o médico não ia conseguir conversar com ele. Então, pensa bem, nessa avaliação biopsicossocial, realmente, para fins de direitos, para fins legais, jurídicos, o mecanismo tem que ser necessário para aquela pessoa, senão você está desvirtuando. Senão você está sendo capacitista. Né? E é o que eu desejo, por exemplo, de desenvolvimento para todas as pessoas. Eu quero que no futuro não precisássemos da lei brasileira de inclusão, que no futuro tudo fosse inclusivo, que uma pessoa com deficiência, uma pessoa sem deficiência não tivesse diferença nenhuma para o exercício do direito dela, sabe? Porque aonde ela possa ir, tem a rampa com escada rolante, né? Que é aquele negócio rolante que vai, e sim que ela consiga todos os direitos dela de forma automática. A gente nem precisaria discutir avaliação biopsicossocial, porque a sociedade ela já seria inclusiva na sua essência, né? Aí sim a gente vai para a questão da análise da pessoa com deficiência, com análise numa perspectiva de direitos humanos, que são pessoas humanas, são pessoas. Essa perspectiva é muito interessante, né? Trazer a pessoa com deficiência como sujeito de direitos. Exato. Então, a avaliação biopsicossocial, a partir do momento que ela vai mapear, ela vai ter acesso a esses dados, esse cadastramento, ela vai poder efetivar ali no futuro políticas públicas mais direcionadas. Exato. Já está sendo implementado em alguns estados, por exemplo, se identificado que em alguns estados um número maior de deficiência visual, seja física, sensorial ou que seja, vai poder produzir ali a longo prazo políticas públicas direcionadas para aquele público. Perfeito. Então, e aí é o que você fala que é importante, que é a questão do censo, que a gente não tem, né? Esse censo que é feito vale para tudo, e algumas perguntinhas, ele não é confiável. Quando você tem essa base de dados única, você não tem erro nisso. E aí, como eu falei, não precisa mais de lei catalogando deficiência.
Você vai verificar a condição daquela pessoa. Agora, é claro, é um instrumento. O instrumento pode falhar? Pode. Estou falando que ele é perfeito, que eu não conheço na profundidade. Assim, eu conheço teoricamente do que me colocaram, mas a questão prática da aplicação, né? Aí vem outras preocupações. Será que tem que ser uma equipe realmente qualificada para aplicar? Né? Vamos supor, não é todo médico que entende sobre autismo, não é toda psicóloga que entende sobre autismo. E aí, imagina isso num gama de pessoas com deficiência que não só pessoa com deficiência física, principalmente Sim. as sensoriais, né? Uhum. E pode entrar outros tipos de comorbidade, por exemplo, o TDAH, pode entrar, uma dislexia pode entrar que antes não entrariam. Por quê? Vai depender da questão da autonomia e das barreiras que essa pessoa vai ter, que o instrumento, segundo estão falando, o instrumento vai pegar todas essas nuances, Uhum. sabe? Então, assim, acho que não tem retrocesso. Por exemplo, a questão do autismo. Você tem vários comprometimentos que não é só cognitivo, que é comprometimento social. Então, pelo que me falaram, dificilmente o instrumento não vai deixar de considerar uma pessoa que tem autismo com deficiência, mesmo se for no nível 1 de suporte. Essa questão de divisão de nível é uma fantasia, porque às vezes você pode ter um nível 1 de suporte que ela não tem prejuízo cognitivo, a pessoa com autismo, mas tem um prejuízo social muito grande, né? Tem um prejuízo sensorial muito grande, inclusive é um dos maiores índices de suicídio, autoextermínio, com essas pessoas nível 1 suporte de autismo. Às vezes, um nível mais severo, às vezes essa pessoa ela não tem uma compreensão social de, por exemplo, de alijamento, de bullying, igual uma nível 1 tem. Então, assim, não é quer dizer que o nível 1 é mais leve do que o nível 2 ou 3, não. Então, assim, vai depender dessa análise, e essa análise, pelo que eles falam, ela vai ser criteriosa com instrumentos que são instrumentos científicos, que foram construídos a várias mãos, a vários ramos da ciência. Agora, vai ter equívoco? Como todo instrumento aplicado pelo ser humano, vai ter. Pode ser que tenha que melhorar esse instrumento lá na frente, né? Refazer algum questionário ou colocar algum indicador que não tenha? Pode ser. É assim, caminha, não dá para esperar um modelo pronto, porque ele vai ser experimentado na prática ali pelas pessoas. Mas eu acho que ele é válido. Mas tem todas as preocupações que talvez essas pessoas que criticam o instrumento tenham, comum com todos os receios dela. Porque se isso é feito de forma indiscriminada e sem qualificação técnica, vai ser um desastre. Porque aí sim vai ser negativo de direito. Então ele tem que ser aplicado realmente com pessoas qualificadas para aplicar. E essa visão, essa perspectiva do senhor, ela é muito importante porque a partir do momento que você mapeia, você traça ali, entende o que é deficiência, porque é um conceito, né, amplo e modificado ao decorrer do tempo, como a gente falou aqui, pela questão, seja modelo médico, social, questão de direitos humanos, várias pessoas não têm noção dos direitos, dos deveres, da questão legal em si. Então, a defensoria, como que ela atua na forma direta, nesse papel de conscientização, fiscalização e busca pelos direitos das pessoas com deficiência? A gente tem, né, como eu disse, foi criado recentemente essa coordenadoria, que eu atualmente estou como coordenador, é uma coordenadoria estratégica que a gente tem atuação em todo o estado de Minas Gerais. E um dos papéis aí, claro, o coordenador elenca as prioridades ali dentro do mandato dele, que é um mandato de 2 anos. Uma das prioridades minhas é exatamente essa questão de educação e direitos. Não só aqui em Belo Horizonte, mas principalmente no interior, e a criação de redes locais de proteção da pessoa com deficiência também. Essas redes locais é muito legal, porque ela é feita com a prefeitura, né, com o executivo local, mas com as associações, o Ministério Público, a Defensoria Pública, os serviços de segurança local, seja Polícia Militar, Polícia Civil, enfim, que ali você consegue ir através de uma coordenação da CEPIPED, né, e essa coordenação não é uma coordenação sistemática, não, é só uma facilitação, porque quem resolve os problemas é a localidade, né, a gente está ali como um apoio, como suporte, para que isso, tanto as questões elas sejam levantadas, debatidas e resolvidas. Isso é também educação de direitos. Isso que nós estamos fazendo aqui. Eu não nego esses convites mesmo, que é uma possibilidade gigantesca. Exemplo, nós estamos gravando em podcast, isso pode ser replicado, seja dentro da faculdade ou fora da faculdade, enfim, isso chega nas pessoas, né? Então, eu acho que eu uso um termo que não é nem apropriado, mas eu gosto de usar exatamente para provocar, porque é um termo instigativo em relação ao direito, que é o que a gente busca a emancipação jurídica dessas pessoas, né? Que essas pessoas, assim, não é que elas precisam ser emancipadas, tá, gente? Por isso que é a minha crítica inicial. Mas a emancipação, não, elas precisam ter a consciência do direito e como buscá-lo.
Porque não adianta nada também você saber, igual eu sabia lá no caso que eu contei do Rafa do hospital, eu sabia o direito. Mas adiantou eu saber o direito? Não, eu tinha, no caso, eu tinha sorte que eu era o mesmo, a autoridade que poderia resolver, mas essa pessoa sabia onde procurar. Beleza, tive esse direito ofendido, como procurar, onde procurar, como estruturar isso, né? Então é importante a conscientização e os mecanismos também de receber isso. E como eu disse, não precisa só judicializado, né? Se essas instituições começam a trabalhar dessa forma, e a gente tem um início disso aqui em Minas Gerais muito forte através dessa rede de proteção, isso vira uma chave, sabe? E é bom para todo mundo, é bom até para o operador de direito que está lá trabalhando, ele quer menos processo, sabe? Ele quer resolver as questões de forma mais ampliada e multissetorial também, multidisciplinar. Eu falo dentro da defensoria, minha atuação não consegue caminhar sem a equipe psicossocial. O Ministério Público é a mesma coisa, tem uma equipe valorosa de psicólogos, assistentes sociais e equipe meio aí que ajuda a atuação fim, né, do promotor. É isso. Então a gente tem que atuar nessa conscientização, mas na conscientização de mostrar o direito, mas a forma como assegurá-lo. E aí, para a gente caminhar para o encerramento, né, nessa atuação efetiva aí da Defensoria Pública, o senhor tem observado um aumento de demandas nas mais diversas áreas, a demanda continua principalmente sendo no âmbito da acessibilidade? Aumentou muito, meu serviço, assim, É? tá aumentando. Mas é muito por causa disso, né? Porque como você começa a fazer um trabalho, e agora eu estava antes na função de assessor institucional, então eu tinha já uma atuação, mas eu não podia avançar tanto, porque eu não tinha a certeza da continuidade. Agora não, é um órgão de execução da defensoria. Então você começa a trabalhar várias frentes e encorajar, né? Porque não basta só você também explicar onde procura e tudo, se você não encoraja a procurar. Então, na defensoria tem aparecido de todas as formas, enfim. Mas também eu abro o e-mail para todo mundo. Se quiser anotar aí também, já vou falar aqui de uma vez, é cepiped, CEPIPED, @defensoria.mg.def.br. É só mandar o e-mail para lá com qualquer dúvida ou necessidade de intervenção. Eu entendo a vulnerabilidade aí como uma vulnerabilidade social da pessoa com deficiência, independente da questão de renda. E aí a gente encaminha para os vários setores que a gente tem, seja na defensoria ou não. Então, tem coisa que eu recebo lá que não é da defensoria da União, às vezes é do Ministério Público Federal, às vezes é do Ministério Público de Minas, e a gente faz esse encaminhamento interno, mas tem aumentado muito e é isso que a gente deseja, né? Porque a gente está com o porta-voz, a gente não está para se colocar no lugar. Agora, tem que ter essa estrutura. Se eu não tivesse essa coordenadoria criada, dificilmente a gente conseguiria chegar, porque o fluxo iria ser absorvido todo com as demandas judiciais, que são inúmeras, né? Então, acredito que tem aumentado e muito por causa dessa conscientização, dessa forma de trabalhar, né? Que é o que tem acontecido, eu tenho percebido nas outras instituições do sistema de justiça também, né? Mas não adianta, igual eu falei, a gente trabalhar sozinho, né? A gente tem que trabalhar em rede entre as instituições para as coisas funcionarem. Sim. É uma mudança cultural, né, doutor Luiz? Cultural dentro do sistema de justiça. Eu falo isso muito. Dentro do próprio sistema. E eu falo em onde eu vou, eu falo com o TJ, com o MP, com a própria defensoria. Eu falo, gente, isso aqui é o rumo que nós temos que seguir. É o rumo que a gente tem que seguir. Eu, na época da minha formação acadêmica, eu não tive aula disso, de mediação, conciliação de bens adequados de soluções. Eu não tive nada disso. Eu era treinado para o litígio. Né? E hoje tem que ser inverso. O litígio é necessário? Sim, é claro, não é um nicho que vai se perder. Mas ele tem que ser a última via. E quando a gente fala de atuação estrutural institucional, seja da Defensoria, do Ministério Público, ou de outras ações, instituições do sistema de justiça, a gente quer mudar a realidade. Então, para mudar a realidade, a gente não muda apenas no processo judicial. Se fosse possível mudar no processo judicial, já tinha mudado há centenas de anos, né? Que é um modelo que não é um modelo desse século, né? Então, assim, não resolve. Agora, é claro, tem mudanças? Tem. O judicial tem, mas são pontuais. A atuação extrajudicial é mais eficaz, do meu ponto de vista. Até porque a nossa própria Constituição, né, de 88, a Constituição Cidadã, ela traz princípios lindos, né, sobre igualdade, sobre tudo. Então, se fosse depender só do aparato normativo, não precisaria ter mais normas, porque já se tivesse essa igualdade ali, todos os âmbitos, formal, material, a gente não precisaria de mais leis, mais cobranças. A gente não precisava de regulamentar a Constituição, né? Porque já estava escrito ali. É uma das críticas que eu faço, às vezes, à atuação brasileira, que a gente é vanguarda. Nessa área da pessoa com deficiência, muitas leis brasileiras elas são consideradas parâmetros para outros países. Mas isso será que é motivo de orgulho ou não?
Porque o que adianta você ter um texto muito bonito, mas a vivência desse texto ela não ocorre, né? Às vezes você tem outras formas do direito, né? O direito consuetudinário, que a gente estuda tanto na faculdade, né? Que às vezes vai mais pelo costume e às vezes é mais eficaz. Não tem tanta coisa positivada, mas a cultura social, o tecido social, ele é muito mais consciente e aplica essas diretrizes voluntariamente. E aqui a gente tem que trabalhar muito essas duas palavrinhas também, que é a consciência e a voluntariedade. A gente só trabalha a inclusão real se a pessoa está convicta, quer dizer, ela estiver consciente disso, e ela voluntariamente ela mude. Porque a partir do momento que ela só cumpra da forma imposta, ela não muda esse panorama. Então é necessário que realmente a gente convença e que a sociedade entenda que esses mecanismos eles não são benesses, não são bondade para essas pessoas. Elas não precisam disso. São situações que elas precisam para o desenvolvimento delas. São instrumentos, como eu disse lá, igual eu falei da prioridade, que é necessário para o desenvolvimento dessas pessoas igual a ela mesma. E a gente não está. Ninguém nesse planeta aqui está livre de ter uma deficiência no futuro. Claro que eu não desejo isso para ninguém, né, gente? Mas até mesmo o próprio processo de envelhecimento, né? A gente também atua na pessoa idosa, o envelhecimento por si só já traz limitações físicas que são equiparadas à deficiência. Então, assim, em algum momento da vida, eu espero que todo mundo tenha uma vida longa, que em algum momento da vida ela vai sentir as dificuldades que as pessoas com deficiência sentem hoje. Né? Então, se a gente conseguir conscientizar isso o mais cedo possível, desde lá da parte escolar até, enfim, a instrução acadêmica, eu gostaria muito de ter estudado ao menos com uma pessoa com deficiência. Não tive isso em nenhum momento da minha vida profissional, estudantil, vamos colocar assim, sabe? Isso é muito triste. Que é uma geração, e tinha essas pessoas, né? Que elas não participavam da educação e hoje participam. Então, hoje a gente tem que estimular isso do ponto de vista social. Né? E estimular o cumprimento consciente. Por isso a educação em direitos ela é importante. Você trazer perspectivas que às vezes a pessoa não cumpre, mas às vezes ela nem imagina o porquê, ela não tem consciência disso. Quando você vai trazendo esses pontos de vista, esses exemplos, igual eu trouxe o exemplo pessoal, a pessoa começa a pensar, não, realmente, não é uma birra, é uma desregulação. Realmente, se a gente não fizer isso, ele não vai ter o atendimento de saúde igual o outro. Entendeu? São perspectivas que precisam ser apresentadas para uma consciência coletiva. E a emancipação, como o senhor falou, né, ela parte também de uma cultura coletiva, né? Exato. Quando há uma compreensão generalizada da importância do resguardo daqueles direitos, por consequência, essa consciência chega à pessoa com deficiência, mesmo aqueles que têm menos acesso à instrução e à educação. Exato. Perfeito. Né? Bom, podemos encerrar? Sim. Gostaria de agradecer a presença do senhor, doutor Luiz Renato. Foi uma conversa muito rica, muito frutífera. Tenho certeza que contribuiu para a conscientização, para a educação. Agradeço aí por trazer também essa experiência pessoal, né? Isso com certeza enriqueceu muito a nossa discussão acadêmica. Agradeço a Amanda pela presença, pela participação. Eu que agradeço a ambos, né? Porque é uma temática muito importante que tem que ser mencionado, principalmente nesse mês de setembro, que é o mês direcionado às pessoas com deficiência, considerado Setembro Verde. Nós estamos fazendo 10 anos da Lei Brasileira de Inclusão. Então, são pautas que a gente tem que apresentar, ser discutida, principalmente no ambiente acadêmico, onde tem ali uma complexidade do conceito do que é deficiência, ainda mesmo após vários direitos, várias leis. E então, doutor Luiz Renato, a sua fala, a fala da doutora Juliana, enriqueceu muito, não só a mim, mas a todos que vão ter a oportunidade de assistir esse podcast. Gostaria, assim, de agradecer muito e dizer que eu aprendi muito com o senhor. Imagina. E eu que agradeço e me coloco à disposição de voltar, né? A gente discutir com mais tempo outros assuntos é uma delícia. Eu gosto desse formato podcast que ele deixa tudo mais à vontade, né? Então a gente consegue trazer experiências, elucidar. Isso no ambiente acadêmico é fundamental, né? E enaltecer a faculdade, né, Milton Campos, por esse trabalho que é feito, que é um trabalho que eu acredito que ultrapassa, né, a parte interna aqui da universidade. É um trabalho que vocês fazem que transforma, né? Que traz a consciência social. A Defensoria já teve a oportunidade de estar aqui outras vezes, eu vi a Defensoria Geral aqui desse podcast também. Então, dizer que a gente está aqui de portas abertas, a Defensoria Pública, para participar mais vezes em outras temáticas, e foi uma delícia. Agradeço aí
Nós que agradecemos. essa condução de vocês. Muito obrigado. Aproveitando, vou deixar registrado aqui uma admiração pessoal pelo trabalho da Defensoria Pública em todas as áreas, mas aí especialmente na área da pessoa com deficiência, pessoa idosa, né? A Defensoria Pública se tornou, de fato, uma instituição de referência no acesso, na garantia de direitos, e é uma instituição muito importante para a nossa sociedade. Vocês, defensores, fazem um trabalho de excelência. Meus Obrigado, parabéns. professor. Obrigado. Bom, vamos encerrar, então, esse episódio com os agradecimentos a todos e bom dia.